Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom mês, bons negócios. Eu sou Adilson Geltner, aqueles que já me conhecem. Prazer estar novamente com vocês. E para aqueles que nós estamos falando pela primeira vez, um abraço primeiramente. Prazer, estamos juntos. Eu falo para empresários, eu chamo na verdade de empreendedores, essa categoria fantástica que faz o mundo se mover, que faz as coisas acontecerem literalmente. Mas gosto também de falar para os colaboradores. Eu digo que o empreendedor ele tem uma parte fundamental, importantíssima, porém não há capital no mundo que supere a força humana. Então a vocês, o empreendedor obviamente é uma força humana, porém ele coloca um pouco mais, na verdade muito mais, Ele coloca todas as suas energias, os seus recursos, o seu conhecimento, ele coloca muito dele mesmo no negócio. Porém, sozinho, a gente não consegue ir muito longe. Então nós precisamos de colaboradores, esses amigos, pessoas importantíssimas que nos ajudam na caminhada rumo ao desenvolvimento, à prosperidade, à geração de renda e oportunidade. Então, a todos vocês, grande abraço. Eu sou Adilson Geltner, criador do curso que te ensina a vender mais. Na verdade, te ensina a conquistar o maior cliente da sua cidade. Quando eu digo da sua cidade, eu também incluo do seu estado e, obviamente, do nosso país. Quem são, ou quem é esse cliente? Esse cliente é o poder público, representado, pelos diversos segmentos que formam o poder público na sua totalidade. O executivo, o legislativo, o judiciário, Aí nós colocamos as estatais, as empresas de capital misto, privado e público, todo esse segmento que compra através de licitação. Agora, o que acontece? Eu coloco aqui hoje uma oportunidade, detalhes importantíssimos sobre esse assunto e trago também a ideia, um assunto, informações que vão tirar dúvidas, porque muitas empresas têm dúvidas sobre como vender para o setor público e não vendem por dois motivos na minha concepção. E nós vamos falar desses dois motivos hoje. Quais são eles? Primeiro, falta conhecimento. E segundo, há uma falsa crença que o processo ele é adulterado, camuflado, ele tem as ilegalidades. Então, essa é uma falsa crença e nós vamos explicar, falar um pouquinho disso e sobre a falta de conhecimento para exercer essa atividade. Na verdade, é até uma profissão. Hoje há muitos profissionais preparados para fazer essa representação, esse elo, esse meio de campo aí entre as empresas que querem vender mais, e que eu coloco essa possibilidade de vender mais, muito mais, quando se vende para o setor público,
Então, existe esse profissional chamado analista de licitação, que ele faz esse meio de campo entre as empresas que querem vender para o setor público ou para todos aqueles segmentos que compram através do processo licitatório, através de licitação. Licitação é um termo genérico, ou na verdade um termo abrangente, né, que define o processo, o meio pelo qual, né, essas empresas, vamos colocar, eu coloco a empresa porque as estatais, os bancos, né, essas que estão ligadas ao setor público, mas ao executivo de forma geral, municipal, estadual e federal, né, o legislativo da mesma forma, as câmaras de vereadores, as câmaras de deputados, a Assembleia Legislativa, o Senado, o Judiciário no seu todo, todos eles compram através do processo licitatório. Então, licitação é um termo genérico que descreve essa modalidade de compra, e dentro desse termo, vamos dizer assim, licitação, existem várias formas, né, de se comprar para esses setores. Por exemplo, uma carta convite, o pregão presencial ou eletrônico, né? São diversos, nós vamos tirar um momento para falar de cada um deles. Mas hoje eu quero focar nessas duas coisas. É preciso conhecimento e é preciso, através do conhecimento, você quebrar essas objeções que, na verdade, são limitadores que estão te impedindo de ganhar dinheiro. Então, eu vou falar hoje, naturalmente, para dois públicos, né? As empresas que querem vender ou aquelas que estão vendendo, mas ainda falta um pouco mais de conhecimento, e quero falar para aquele colaborador, aquele profissional que quer se especializar nessa profissão, e quero também falar para aqueles que já estão exercendo, que querem um pouco mais de conhecimento, para aqueles que estão desempregados, que procuram uma oportunidade, ou para aqueles que estão empregados, mas querem escalar, querem ganhar mais, né? Estão insatisfeitos. É para esse público que nós vamos falar hoje. Então vamos lá. Para dar uma visão geral, primeiro nós queremos falar o seguinte: o setor público, com seus diversos segmentos, eles são os maiores compradores do país. Aí na sua cidade, independente de qual região, estado, de onde você mora, se a sua cidade tem 20 mil habitantes, tem 50, 100 ou 1 milhão de habitantes, o setor público, ele é o maior comprador. Só dar um exemplo rápido aqui. Você é cidadão comum, família, você vai ao supermercado e faz a sua compra para o mês. Não sei se é assim que você compra, para a semana, para o mês, ou vai quando precisa, independente. Quando você faz essa compra, por maior que seja, ela não se aproxima nem de longe do volume de compras que faz o setor público, como, por exemplo, alimentação escolar, cestas básicas para distribuir aos carentes. É só um exemplo. Um outro exemplo, você vai abastecer seu carro. Por mais que você seja uma pessoa jurídica e tenha vários carros, eu te garanto, o setor público abastece mais do que você. Então, só para nós termos aqui exemplos, ok? Seguindo aqui o raciocínio, eu disse que 90% das empresas do nosso país
não vendem para o setor público, não vendem na modalidade licitação. Por que não? Essa é uma pergunta que nós queremos responder aqui hoje. Eu afirmo que essas empresas que não vendem para o setor público, elas têm dois motivos. Falta conhecimento. A empresa veio à existência, começou as suas atividades e praticamente quase que 100% das empresas nascem assim, focada no consumidor tradicional, na família, no cidadão. Então ela é focada nesse cidadão e aí a gente pode provar isso porque a televisão, jornais, outdoor, internet, hoje tudo faz propagandas, vivem disso, das propagandas que as empresas direcionam, fazem propaganda dos seus produtos, lançam novidades, campanhas, promoções, tudo para ganhar o consumidor tradicional. Então ela está focada nesse estilo de venda e ela não tem dentro do seu quadro de colaboradores um profissional. Ela não tem conhecimento do processo, das regras, das etapas necessárias para se vender para o setor público. Alguns empresários, se nós falarmos, licitação, alguns não sabem nem o que representa. Olha, desculpa, com muita franqueza, estou dizendo alguns, tá certo? Porque não é o foco de 90% das empresas. Então falta esse conhecimento, falta a ficha cair, entender que em qualquer lugar desse país, você tem uma oportunidade gigantesca que é de vender para o setor público. E independente, são raríssimas as exceções de empresas que não podem negociar com o setor público, ou não é nem uma questão que não podem, são raríssimas as empresas que o seu segmento é um segmento que o setor público usa muito pouco. Na grande maioria, ela compra uma diversidade de produtos, de serviços, obras, uma infinidade de profissionais e produtos que ela compra. Então, basicamente, quase todas as empresas poderiam estar vendendo para o setor público. Então, não vendem porque falta o conhecimento. Falta no seu quadro de funcionários um profissional que saiba aonde encontrar um edital, que saiba analisar esse edital, identificar nesse edital uma boa oportunidade ou não, sabe quando participar ou não, tanto na sua cidade, nas cidades vizinhas, nas compras dos governos ou da União. Falta esse profissional. E por falta de conhecimento, ainda tem um complicador, que é uma falsa crença em que os processos são todos fraudados, quando na verdade não é. Vou repetir, não é. Obviamente, existem regras, existem exceções, desculpa, toda regra tem exceção. E eu até acredito que houve épocas em que havia muitos processos adulterados. E hoje ainda há, mas são exceções e nós vamos hoje dar uma clareada como você pode esclarecer ou entender, enxergar
se está sendo direcionado ou não. E se estiver sendo direcionado um processo licitatório, o que você deve fazer? Ok? Então, vamos lá. Primeiro, não nos esquecermos que 90% das empresas ainda não estão vendendo para o setor público. E apenas 10%, desses 10%, 7% vendem para os dois públicos, o tradicional, a família, o cidadão, e também para o setor público. E apenas 3% aí, aproximadamente, né, é especializada em vender, em servir, fornecer só para o setor público. Só vendem através de processos licitatórios. E eu quero falar para você que, obviamente, nesses 90% tem muitas empresas bem-sucedidas. Que bom, graças a Deus. Mas nesses 10% restante, a chance é de que todos eles estão bem. Ok? Encontrar uma fonte onde a concorrência é bem pequena e as oportunidades, elas existem todos os dias e são grandes oportunidades, são vendas aí milionárias, ok? Então, nesse momento em que o país atravessa uma crise sanitária, uma crise de saúde, em que muitas empresas tiveram suas atividades, vamos colocar assim, impedidas, né, temporariamente ou em espaço de tempo, né? Outras que não consideradas como atividades essenciais, e mesmo aquelas essenciais tiveram redução no tempo, né, nos dias de funcionamento, e obviamente muitas pessoas ficaram desempregadas, então o poder de compra reduziu e as empresas venderam menos e muitas delas chegaram a fechar as portas, ok? Enquanto que aquelas que estão vendendo para o setor público não enfrentaram problemas. Até porque o setor público ele não para de comprar. E em muitos casos estão comprando até mais. E um outro detalhe é que a forma de você vender para essas empresas ou esse setor que licita, o que acontece? É diferente. Em muitos casos, as empresas podem vender do seu escritório, apenas com um computador e um bom sinal de internet. Então é diferente o processo. Então, há muitas empresas aí que continuam bem, vendendo muito, mesmo em tempos de pandemia. Mas vamos lá. Eu quero falar do profissional de licitação. O que você tem que fazer? Como que você identifica se uma licitação está sendo direcionada ou se essa licitação está sendo dirigida para uma empresa ou para uma marca? Porque existe isso. Hoje tem como identificar e impedir isso. Então, é aquela questão que eu falo do conhecimento. Existe um instrumento, e esse instrumento chamado edital. Esse instrumento, ele é poderoso, importantíssimo para aqueles que querem adentrar por esse caminho. Aqueles que querem vender para o setor público precisam conhecer, precisam saber analisar um edital, identificar oportunidades, identificar nas entrelinhas as ilegalidades. Você já consegue fazer isso no edital. O edital ele é um instrumento que ele é publicado e dependendo da modalidade, do valor, é produto, é obra,
né, serviço, qual é o valor. Então, todos esses detalhes, eles implicam no prazo de publicação até o dia da licitação em si. Então, durante esse prazo, o espaço de tempo, é a oportunidade de você ler, de você analisar, interpretar. E nós precisamos focar em algumas coisas no edital. Mais à frente, nós vamos ter a oportunidade, eu vou gravar um vídeo para nós analisarmos juntos um edital. Mas hoje eu quero colocar aqui alguns detalhes que são importantes. Quando você pegar um edital, você que é analista de licitação, seja empresário, você vende para o setor público e você mesmo faz isso. É você mesmo que lê o edital, identifica a oportunidade, se aquela compra é do seu segmento, é você mesmo que levanta a documentação, é você mesmo que vai até o órgão ou participa quando o processo é eletrônico, né? Aí com o seu computador, ou você que é um autônomo, né? Você que representa empresas, que tem aí na sua carteira, né, várias empresas, e você então vai de vários segmentos, e você então busca os editais, identifica as oportunidades e apresenta isso para os seus clientes, ou você que é um profissional da CLT, né, você que é um funcionário de uma empresa e que cuida dessa parte. Então você, quando pegar o edital, você precisa fazer algumas observações que são necessárias e essenciais. Vamos a algumas. Exemplo, o produto, né, o objeto. O que aquele setor, aquela prefeitura ou estado, ou um banco, ou uma empresa, uma estatal, né, ou a União, o que ela está comprando? Ela está comprando um serviço de engenharia? Ela está comprando um produto? É uma obra? Então você precisa identificar. Uma vez que você identificou o objeto, você vai perceber se é do seu segmento ou se não. Se você é empresário, se você é um analista e você é um autônomo, você tem várias empresas, vários clientes, né, várias empresas que você representa, você vai identificar se tem algum do seu cliente que tem condição de ofertar aquele serviço ou aquele produto. Ok? Então a primeira coisa é essa. Sabe por quê? Porque depois tem uma outra fase, que é a fase da documentação. Então, se você é uma empresa do ramo da saúde e aparece uma oportunidade que não é do ramo da saúde, na hora da documentação você não consegue comprovar. E aí você precisa ter cuidado, porque você pode até ter punição. Então, primeira coisa é essa, a questão do objeto e a questão da documentação. Depois tem também a questão do prazo. Vamos imaginar aqui que você esteja em São Paulo, a sua empresa está em São Paulo, ou a empresa que você representa, e você agora identificou uma oportunidade no estado da Bahia, vamos colocar assim. Só que é o seguinte, lá no edital está pedindo um prazo de entrega que você não consegue atender o prazo deles. Então fica atento. Agora, existe um detalhe também. Vamos falar dessa questão dos prazos.
Olha, é muito sério isso aqui que eu vou falar. E eu não estou acusando ninguém. Mas é possível, vamos imaginar uma cena hipotética. Vamos imaginar que um edital, né, um processo licitatório, está direcionado. Então, vamos dar aqui um exemplo. Então, ela vai comprar um objeto, um produto. E esse produto, ele leva alguns dias para ser produzido. Vou usar um exemplo meu aqui que eu conheço bem. Eu sou um profissional também no ramo de vidros, vidraçaria. Então eu sei que o vidro comum, ele está disponível, ele é pronta entrega. O vidro especial, um vidro temperado, um vidro blindado, um vidro laminado, ele precisa ser fabricado sob medida. Ele é fabricado para aquele cliente. Então tem empresas que têm um prazo de entrega. Algumas 7 dias, outras 3 dias, outras 15 dias, outras 40 dias, dependendo do vidro, vamos colocar assim. Então vamos imaginar que a regra do mercado são 15 dias para fabricar aquele produto. Mas, porém, né, um edital direcionado já fez o seguinte: ela quer negociar direto com uma empresa, né, direcionou para aquela empresa, né, ou para aquela marca, e ela já mandou fabricar e esse produto já está pronto. Por quê? Porque eles têm certeza que na licitação aquela empresa vai ganhar. Por quê? O produto leva, vamos imaginar aqui, ó, regra de mercado, 15 dias para ser produzido. Ela coloca lá no seu edital 7 dias. Ó, preciso do produto com 7 dias. Por que ela fez isso? Que ela já negociou com uma empresa nos bastidores, aquela empresa já produziu, o produto já está pronto. Outras empresas não têm condição de atender um prazo de 7 dias, porque não é regra do mercado, mas lá no edital está 7 dias. Então, quando você, profissional de licitação, quando você pegar esse edital, você vai identificar que o prazo ali, ele é humanamente falando impossível de ser praticado. Então tá aí uma prova de que aquele edital está direcionando, que o processo está adulterado. Ou pode ser que um outro edital, um outro exemplo, dá todas as características de um produto que só uma determinada marca tem. Então você vai perceber ali nas entrelinhas que aqueles detalhes colocados ali está direcionando. E você então o que fazer diante de uma situação dessa? Você pode e deve impugnar. Como fazer isso, Adilson? Você pode e deve, e aqui é um detalhe muito importante, você deve pedir vistas aos autos do processo, ao processo. Lá no processo, nos autos do processo, deve estar bem claro, justificativa técnica para essas exigências. Às vezes, parece que o processo está adulterado e ele pode não estar. Pode ser realmente uma necessidade, uma determinada marca unicamente que vai conseguir atender aquela necessidade do órgão, mas isso precisa estar claro, precisa estar justificado nos autos do processo. Quando isso acontece, não é entre linhas, não é com meia frase, isso está muito claro lá. E é possível
que esteja. E aí você vai pedindo vista ao processo, aos autos do processo, você vai identificar, e aquilo que parecia uma irregularidade pode não ser. E aí tudo bem. Mas pode ser que realmente esteja direcionado. Aí você vai identificar, porque você é um profissional, você entende desse mundo. Então você vai fazer o seguinte, você vai impugnar, se houver tempo hábil. Se não houver tempo hábil para você analisar os autos do processo, você impugna e você vai fazer o seguinte, você vai denunciar isso dentro do próprio órgão, e aí a comissão de licitação ou o pregoeiro, né, vai analisar. Pode ser que seja erro e eles vão ter que novamente preparar um edital, republicar, ou pode ser que realmente há uma intenção de fraudar o processo e pode ser até que eles não te ouçam e toquem o processo assim mesmo. E aí você vai poder fazer o seguinte, você vai poder denunciar para os órgãos de controle externo. Como, por exemplo, a principal denúncia, ao meu ver, a quem discorde, entendeu? Mas deve ser, por exemplo, no caso do município, deve ser a Câmara de Vereadores. Por quê? Porque o Legislativo, ele tem essa obrigação de fiscalizar, de acompanhar. Depois, em alguns municípios, né, você tem os órgãos de controle, né? TCE, são tribunais de controle de contas, né, do Estado, né? Alguns municípios têm os TCMs ou o TCU, né, que é o Tribunal de Contas da União. Então você pode ainda denunciar ao Ministério Público, mas eu aconselho que antes de você fazer isso, você realmente converse, né, com os responsáveis dentro do próprio órgão, porque você pode encontrar uma justificativa. Mas tudo isso que eu estou falando aqui é para que você entenda que hoje não há processos fraudados via de regra. Pode ter exceções, mas que você, com conhecimento, bem preparado, consegue identificar e sobressair a essas questões. Então, não é motivo para você deixar de vender porque tem essa falsa crença. Hoje, os órgãos de controle são muito rígidos e a lei ela é rígida com aqueles que tentam desrespeitar as regras legais, ok? Então, assim, para fechar, nós vamos ter outras oportunidades, tem muito a falar sobre esse assunto, inclusive eu até te convido, se você tem interesse, aprender mais, saber um pouco mais desse mundo, né? Dessa grande oportunidade que são as compras públicas, né? Você quer saber um pouco mais tanto da rota do vendedor quanto do comprador e como fazer para entrar e ter aí uma profissão rentável, né? Valorizada, ou fazer a sua empresa vender mais, nos siga nas redes sociais, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas, perguntas e nós vamos esclarecendo na medida do possível. Estou aqui para fazer todo o esforço para te ajudar a seguir esse caminho, que é um caminho bom para você, bom para a empresa, bom para o seu município, bom para a sociedade em geral. Boas vendas, bons negócios, prosperidade, Deus no controle. Grande abraço.